Colossenses, capítulo 1, verso 26 e 27 apenas. Coloque na tela, por gentileza. Se puder, assim que eu disser os versículos, taca o dedo para cima e deixa na tela. Colossenses, capítulo 1, verso 26, diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Preste atenção. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja Deus. Preste atenção. O mistério que estiver oculto, é Paulo quem está escrevendo, e Paulo teve muitas dessas revelações, e Paulo está escrevendo e trazendo relatos para a igreja, que o mistério em que está se manifestando ali, esteve oculto por muitos séculos e por muitas gerações, esteve escondido, mas todavia chegou o tempo de Deus para que esse mistério se manifestasse aos santos de Deus, ou seja, à igreja de Cristo, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Então, perceba que o mistério que ficou escondido, ou o mistério que ficou oculto por séculos e séculos, ou por gerações e gerações, esse mistério tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. E eu quero falar nesta manhã sobre 4 razões pela qual Jesus se revelou ou se manifestou ao mundo. 4 razões pela qual Deus fez com que esse mistério se tornasse revelado. Nós precisamos ter a convicção, a certeza, a percepção em nossos corações de que Cristo sim é e sempre será a maior de todas as manifestações, a maior de todas as revelações, o maior de todos os mistérios de Deus revelado aos homens, que o mundo já recebeu, que o mundo já conheceu. Não haverá outra, mas se você espera qualquer outra revelação, se você espera qualquer outra manifestação, eu venho te dizendo essa manhã, você já está atrasado. Pastor, eu estou esperando, como dissemos aqui, o grande avivamento. Nós só viveremos um grande avivamento porque o grande mistério que é Cristo já se manifestou em nós. O grande mistério que esteve oculto entre gerações e gerações, já foi revelado para nós. Durante anos, durante séculos, Jesus foi o mistério escondido de Deus. Nenhum dos anjos de Deus sabia que Deus tinha um filho. Você já parou para pensar nisso? Eu vou repetir. Nem os anjos, nem os antigos profetas, nem os antigos patriarcas, nenhum desses homens puderam presenciar o grande mistério de Cristo revelado aos homens, chamado Jesus. Eles tinham revelação do Espírito Santo de Deus, que ele viria, que alguma coisa iria acontecer, mas não tiveram o privilégio de ver isso acontecendo. Os patriarcas nunca viram Jesus face a face, os profetas também não, receberam a revelação, que ele viria, no seu tempo determinado, tudo isso aconteceria, mas não tiveram esse privilégio. Mas Deus decidiu fazê-lo manifestar na plenitude do tempo.
Então, no tempo de Deus, no relógio de Deus, um tempo foi programado, um tempo foi planejado para que o seu filho se manifestasse. O que eu posso aprender com isso? Que há um tempo de Deus para as coisas acontecerem na terra. E se há um tempo de Deus para as coisas acontecerem na terra, há um tempo de Deus para as coisas acontecerem na tua vida também. Então não se desespere, porque esse tempo pode ser hoje, e seja hoje, que seja agora, vem derramar o seu Espírito. Há um tempo de Deus para vivermos esse avivamento. O grande propósito da igreja é não desistir antes do tempo, amém? Diga assim: não desista antes do tempo. Há uma esperança, há uma promessa que foi liberada. É por esse motivo que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 4, no versículo de número 4, dizendo assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Tudo veio a acontecer no tempo certo de Deus. Quando Deus quis revelar-se para a humanidade, Ele decidiu se apresentar na pessoa de Jesus. Quando Deus quis estreitar, como dizemos na nossa linguagem, aproximar-se, criar conexão, hoje a palavra é conexão, né? Já está quase entrando em desuso, mas há uma palavra, conexão. Quando Deus quis de fato conectar-se com o homem, Deus decidiu na plenitude do tempo manifestar-se e apresentar-se através da pessoa de Jesus Cristo. Em uma certa feita, Ele estava sentado com os discípulos, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 2, momentos antes dele ir para a cruz e ser crucificado. Os discípulos estão com o coração bastante angustiados, em desespero, sem saber o que fazer com a sua partida, porque Ele já vinha dando sinais. E Ele vai soltar essa fala que nós conhecemos, e eu gosto bastante desse versículo: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar eu vou voltar para buscar vocês, amém? É uma promessa, vou voltar para buscá-los. Os discípulos interrogam Jesus, o primeiro deles é Tomé, que vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como saber o caminho para chegar até o Senhor? E Jesus, olhando para eles, diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem, porque ele diz eu e o Pai somos um. E quem está em mim está no Pai, quem está no Pai está em mim. Se vocês me reconhecerem como filho de Deus, vocês estão também reconhecendo que sou filho, mas ao mesmo tempo também sou Pai, porque eu sou Deus. É isso que ele está dizendo. Imediatamente Filipe interrompe o discurso dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai e só isso já nos basta. Jesus olha nos olhos de Filipe e diz para ele: Filipe, eu já estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me conheceram. Essa foi a maneira que Deus escolheu para se apresentar ao mundo. Essa foi a forma com que Deus escolheu para que através de Jesus, homens falhos, pecadores, assim como eu e como você, tivéssemos a oportunidade de ter acesso com o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Agora a pergunta é: por que Deus decidiu revelar Jesus ao mundo? Entre tantas razões, eu quero falar apenas 4 aqui. E a primeira das razões pela qual Jesus se revelou ao mundo foi para que os homens pudessem experimentar de perto o amor de Deus. A maneira que Deus usou
Jesus foi para revelar o caráter de Deus, os sentimentos de Deus, o amor de Deus. Porque outrora, os homens tinham medo de Deus. Se você olha para o texto de Êxodo capítulo 20, a partir do versículo de número 18, está escrito sobre a narrativa da manifestação de Deus sobre o Monte Sinai. Papai do céu resolveu descer na terra. E olha o que aconteceu. Todo o povo presenciou, olha a maneira que Deus vinha. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos. Ninguém gosta de tempestade, gosta? Lá em casa eu tenho uma pincherzinha, que quando começa a trovejar, precisa pôr ela para dentro de casa, porque ela entra em desespero. E é claro que eu sei que não são só os pincherzinhos que entram em desespero. Tem gente que tem muito medo de trovões, relâmpagos e tempestades. Mas Deus se manifestava assim, os trovões, relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. Sabe o que o escritor está dizendo aqui? O monte Sinai, uma montanha inteira pegou fogo quando Deus desceu. Imagine você a cena, diante de uma montanha, onde uma nuvem escura desceu, e essa nuvem escura se manifestava em trovões, raios, relâmpagos, e a montanha começa a incendiar-se e pegar fogo, e há trombetas, há um som ali, o monte semegante, e olha só, e o povo observando, se estremeceu e ficou de perto. Sim ou não? Não, o povo ficou onde? De longe. Próximo verso. Disseram a Moisés: Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Esta era a maneira com que Deus se manifestava. Próximo verso. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Olha o homem que tem intimidade com Deus e tem natureza de fogo, porque só entra na presença do fogo quem já recebeu a natureza do fogo no seu interior. E quem tem fogo queimando dentro do coração não tem fogo, não tem medo do fogo de Deus, porque o fogo do Espírito já está queimando dentro de você. E ali no meio daquela multidão de pessoas, um só homem não tinha medo de entrar na presença do fogo e da glória de Deus. Não temais, Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Mas esta era a maneira com que Deus se manifestava. O texto que lemos fala de um mistério escondido por séculos e por gerações, que veio a se manifestar na plenitude do tempo, para revelar a verdadeira natureza de Deus para com os homens. Os discípulos não entenderam muito isso. Mostra-nos o Pai, e Jesus vai dizer: eu já estou tanto tempo convosco que vocês ainda não me perceberam. Pode ser que você esteja aqui nesta manhã e você tem conhecido um Deus distante, um Deus longe, mas o texto nos afirma que na plenitude do tempo Deus se manifestou aos homens para ter um relacionamento de perto com Ele, um relacionamento de amor, e então nós podemos aprender com Ele. O nome Emanuel, que Isaías capítulo 7 versículo 14, que Mateus capítulo 1 verso 23 declara, significa Deus conosco. Diga comigo, Deus conosco. O nome Emanuel significa Deus conosco. Então a manifestação do mistério oculto por gerações agora vem revelar um Deus presente, vem revelar um Deus de aproximação, vem revelar um Deus de intimidade, vem revelar um Deus que é o Deus das montanhas, mas também é o Deus dos vales. Vem revelar um Deus que ao mesmo tempo que está sentado num alto e sublime trono, cercado e arrodeado de anjos, clamando santo, 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 mas é o mesmo Deus que se manifesta aqui, está presente aqui no nosso meio, nesta manhã de culto e celebração ao nome dEle. As razões pela qual Jesus se revelou ao mundo foi para que os homens pudessem
experimentar de perto o verdadeiro amor de Deus. Talvez você está me ouvindo e ainda não conhece esse amor, mas tudo que ele fez por amor, porque ele não apenas ama, mas ele é a verdadeira fonte de amor. É por isso que João vai escrever em João 3,16, porque Deus amou o mundo. A primeira coisa que ele expressa é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, e depois que ele ama, ele faz o quê? Ele dá uma oferta de sacrifício, porque não existe amor revelado sem sacrifício. Quando você diz para sua esposa que a ama, esse amor exige sacrifício. Quando você fala, pastor, te amo muito, no dia do meu aniversário, no dia dos pastores, escute-me, esse amor exige sacrifício, amados. Este não é um amor que na primeira vez que eu te corrigi, você vai embora. Esse não é um amor que na primeira exortação, você foge. Não, por quê? Porque o seu amor precisa ser expressado através de sacrifício. Sem sacrifício não existe amor revelado. E nós precisamos entender que só é possível experimentar o amor de Deus quando realmente nos aproximamos dele. Esta manhã é uma manhã de aproximação, porque Deus não quer mais ter um relacionamento com um povo de longe, aos pés do monte. Deus quer ter um relacionamento com o ser humano, um relacionamento de aproximação. Por isso que são inúmeros textos na Bíblia que vai dizer assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Aquele que me busca, me encontra. São inúmeros textos na Bíblia, Deus tentando se manifestar, Deus buscando se aproximar do ser humano. Então a primeira razão pela qual Deus se manifestou ao mundo, foi para que o homem pudesse experimentar de perto o seu amor. As pessoas pedem um sinal. Há muitas pessoas que dizem: Deus, me dá um sinal do teu amor. Olha que pedido estúpido. Pastor, o senhor pegou pesado com a palavra agora. Dá para dizer assim que é uma estupidez pedir um sinal do amor de Deus para você, quando Ele está dizendo através da sua palavra: todo sinal que você precisa já foi dado. Todo sinal que você precisa, eu já provei. Porque a Bíblia vai dizer assim, que Deus prova o seu próprio amor para convosco, pelo fato de Cristo já ter morrido na cruz, por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse não é um tipo de sinal, esse não é um tipo de prova. Por que não dizer sobre João 15,13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Olha quantas provas de amor. Ninguém tem maior amor do que esse. Quando ele diz ninguém tem maior amor do que esse, a palavra ninguém significa o quê? Ninguém mesmo. Nem teu marido vai te amar mais, mulher, do que Cristo já te amou. Homem que vive na carência, mendigando o amor da esposa, escute-me, você não fala que me ama, você não disse que me ama. Disse uma vez lá no casamento: tá bom, o dia que eu não amar mais eu vou dizer, disse certa mulher. Eu já não disse no dia da aliança lá do casamento? É claro, amados, é tão importante criar uma cultura do eu te amo, mas um eu te amo sincero. Mas se não é sincero, vai praticando. Se não é verdadeiro ainda, pratique, exercite. Lá em casa nós tínhamos muita dificuldade com o nosso filho, Euel, em dizer eu te amo. Mas a pastora Márcia foi insistindo. Chegava na escola, ele descia do carro: filho, eu te amo. Sabe aquele negócio da pré-adolescência ali e tal?
Assim, mãe, vai me fazer passar vergonha na frente dos meus amigos agora? Tipo assim. Mas criamos a cultura do eu te amo. A cultura do eu te amo no momento de dormir, a cultura do eu te amo no café da manhã, a cultura do eu te amo quando eles são deixados para ir da escola, a cultura do eu te amo entre a minha vida e a minha esposa, entre a minha esposa e a minha vida, a cultura do eu te amo, porque, querido, se você não entender de fato o que Cristo já fez por você, você vai viver na carência, mendigando o amor das pessoas. E quem mendiga amor das pessoas, certamente cairá em grandes ciladas, porque vai ter aquele que vai oferecer uma bandeja de um falso amor, mas a carência é tão grande, né? E por isso tem pessoas, principalmente mulheres, que vivem nessa demência, entregando o seu coração para qualquer um, e não sai nunca dessa situação. Por quê? Porque ainda não entendeu o que Cristo realmente já fez, o que Deus já fez, a manifestação do verdadeiro amor de Deus por nós. Deus já provou o amor dele por você, então, tão somente se sinta amado. Amém? Só se sinta amado. Que essa verdade seja uma verdade absoluta para o teu coração nesta manhã. Que nesta manhã aqui, uma unção da presença, uma nuvem da graça, da glória e do amor de Deus se manifeste em teu coração, para que você saiba de fato, homem, para que você saiba de fato, mulher, o quanto você é amada e é amado de Deus. Segunda razão, para que os homens experimentassem de perto o seu perdão. Mateus 1, 21 vai dizer: ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Uma das razões pela qual o mistério que esteve oculto por séculos se manifestou foi para quê? Para que de fato nós pudéssemos experimentar um Deus que sim é justiça, um Deus que sim é juízo, um Deus que troveja na montanha, um Deus que põe fogo no monte quando desce, mas um Deus que perdoa pecadores, independente do tamanho, do número, do grau, da relevância do pecado que você cometeu ou está cometendo ainda. Uma das razões pela qual Jesus se manifestou ao mundo e aos homens, foi para manifestar o seu amor e o seu perdão. Ele é um Deus que perdoa. João Batista, quando vem anunciando, quando olha para ele, diz para a multidão que está ao seu redor: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único capaz de perdoar uma raça humana inteira que estava destituída da presença e da glória de Deus. Por isso, queridos, nós precisamos entender que o mundo não vai ser condenado, aqueles que serão condenados por causa dos seus pecados, porque se o mundo fosse condenado por causa dos seus pecados, nós também estaríamos condenados, sim ou não? Porque você ainda, mesmo sendo cristão, você ainda peca, sim ou não? Ou quem já criou a asinha aí, ou já está com a areola, é isso? Areola? Com a areola acesa, brilhando, já, pastor, eu estou em outro nível. Pastor, eu estou em outra dimensão. Falando nisso, pastor, o senhor não vai julgar aquela causa do irmão lá, pastor? É porque quando a pessoa está com a areola já brilhando, ela se torna juiz de julgamento e de justiça, só julga, só aponta, mas nunca olha para o pecado dele, nunca olha para o erro dele. Agora, Jesus sendo santo e sendo justo, amados, ele sim tinha o direito de dizer assim: está condenado, você também, você também, você também, você também. Não sobrou ninguém, fiquei sozinho. Mas ele mesmo disse: se o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, ele fica sozinho, mas quando ele morre e derrama seu sangue para o perdão dos pecados daqueles que creem no seu nome, ele produz muitos frutos. E olha os frutos aí, quem é fruto do amor e do perdão de Deus aí? Aleluia! Todos nós
falhos e pecadores, eis aí o Cordeiro de Deus. O mundo então não será condenado por causa dos seus pecados. O mundo sim, muitas e muitas pessoas serão condenadas por não crer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque todo aquele que crê não será condenado, mas o que não crê já está condenado, louvado seja Deus. Efésios capítulo 2, verso 1, ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O pecado fez separação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, mas Jesus foi a ponte. Jesus veio ao mundo para nos resgatar e nos unir novamente ao Pai. Ele é capaz, amados, de perdoar. Por maior, por mais terrível que seja o seu pecado, quando há um arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro no seu coração, há perdão. Jesus é a ponte que nos liga de volta, mesmo sendo nós pecadores. Ele é capaz de perdoar você dos seus pecados. Um dia desse eu saí de carro aqui, fazendo a volta ali, aí tinha um casal de jovens nosso aqui, que agora inclusive começaram a namorar, tá? Vieram ali, bem bonitinho, pastor, nós queremos a bênção. Que lindo, né, amados? Já falamos com o papai, com a mamãe, e queremos a bênção do Senhor. Falei, está na minha mão isso? Vai namorar não? Não estão na idade, não, mas esses estão na idade, vai ser bênção. E eles estavam cruzando a ponte, eu passando de carro do lado de lá, eu perguntei, o que significa essa ponte para vocês? Aí fui embora, né? E eles ficaram com a pulga atrás da orelha. Eu não sei se eles já tinham dado umas bitoquinhas em cima da ponte, eu não sei o que houve ali, porque um mês depois, pastor, fala para nós, porque até agora nós... Falei, não, mas o que significa a ponte? Eu falei, essa ponte significa Cristo, que liga um lado do abismo ao outro lado, que liga a morte à salvação, que liga o homem pecador ao céu, que liga o homem falho a Deus de novo. E Jesus é a ponte que veio ao mundo, mistério oculto e escondido, para se manifestar em meio aos homens, através do seu amor, através do seu perdão, para nos ligar de volta ao céu, a Deus Todo-Poderoso.